Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer e parabenizar a Luciana Royer e o LabIAB, do qual eu faço parte, pela organização e o sucesso já pelo número de pessoas desse seminário. Muito importante, né? Não só porque o Minha Casa Minha Vida faz 10 anos, mas porque ele faz 10 anos neste momento tão sombrio, né, da política nacional e da política habitacional nacional, né, em que ela praticamente deixou de existir. Aliás, o Ministério deixou de existir. É um prazer estar aqui nessa mesa com pessoas tão queridas e importantes. Queria saudar especialmente a Inês por ter vindo. A Inês foi ministra das cidades no momento daquilo que eu considero que foi um golpe, quando o Ministério todo a Dilma teve que se afastar. Eu com ela nesse momento, acho que no dia mesmo eu estava lá em Brasília, eu vi o que ela passou e eu queria, de público aqui, dizer que é para poucos e fortes aguentar o que se aguentou naquele momento em Brasília, e acho que a gente tem que resgatar essa história e o que a Inês representou nesse momento e representa. Eu queria dizer que eu estou no lugar da Hermínia, que me mandou aqui 10 mensagens do WhatsApp, ela está muito chateada, ela realmente passou mal ontem, já foi ao pronto-socorro, acho que ela não sabe direito o que é. Hoje de manhã ela falou, acordei muito mal, vou de novo dar um pulo no médico. Então ela pediu muitas desculpas, o que me deu uma enorme responsabilidade, que é substituí-la ad hoc, né? Sem o prestígio dela, evidentemente. Eu prometo que eu não vou cantar, que normalmente ela canta nesse negócio, então, mas vou tentar ficar à altura dela. Então vamos lá. A única coisa que eu pedi para a Lu e para a Malu é começar a contar o meu tempo a partir de agora, porque eu fui o único que tive que falar, que estou no lugar da Hermínia e tudo mais. Muito bem. 11h14, perfeito, se não leva beliscado. Muito bem. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que nós estamos discutindo nesse seminário, pelo tema desse seminário, a relação entre universidade e gestão, universidade e governança, né? E que é uma relação delicada e uma relação complicada na área do urbanismo, do planejamento urbano, que são, pela sua natureza, ciências do real. Nós aqui na universidade, pela natureza daquilo que a gente trabalha em urbanismo, em planejamento urbano, em política habitacional, nós falamos das políticas públicas, nós falamos do real no dia a dia. Então, essa relação entre o que está acontecendo, as políticas em si e a reflexão da universidade, ela é inerente uma à outra e ela é muito complicada por causa disso, até mesmo porque muitas vezes nós somos chamados aqui da universidade para ir pôr em prática aquilo que a gente tanto gosta de falar, o que não é nada simples, né? O Nabil e eu estamos aqui para provar que isso acontece, a própria Hermínia, né? Então, só o LabIAB aqui já teve esse exercício diversas vezes, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é que tem que se construir uma relação dialética, né? No sentido que essa relação ela não é homogênea, ela não é sempre a mesma, ela não é de uma postura crítica que tem sempre os mesmos parâmetros. Ela varia conforme a política que é feita, conforme os governos que estão lá, conforme se os governos são mais ou menos, têm mais ou menos diálogo, conforme eles são mais ou menos comprometidos com aquelas causas que a gente defende do ponto de vista da academia e do ponto de vista da necessária transformação urbana. Né? Essa relação dialética faz com que, muitas vezes, a gente não perceba que ela é muito moldada pela conjuntura, e que tem momentos que ela diz uma coisa e tem momentos que ela deve dizer outra. Daí a importância desse seminário sobre Minha Casa Minha Vida mais 10 se dar agora, porque agora que não tem mais ministério, quase não tem mais Minha Casa Minha Vida, a gente às vezes se dá conta que tinha muita coisa boa e que a gente precisava tentar manter ou resgatar, né? Nem tudo era tão ruim quanto às vezes se apresentava. Eu acho que, do ponto de vista do Minha Casa Minha Vida, num primeiro momento, nós tivemos uma postura muito crítica da academia, né, ao Minha Casa Minha Vida, que depois foi se amenizando à medida que a conjuntura foi se tornando mais difícil. E eu acho também que a academia, às vezes, tem alguma dificuldade em perceber e dimensionar as condicionantes da gestão real. Então, muitas vezes, as críticas são feitas sem ter total conhecimento daquilo que são realmente os condicionantes que estão ali fazendo pressão e exigindo decisões de governança que não são exatamente aquelas que a gente de fora acreditaria serem as melhores. A gente de fora não tem, muitas vezes, essa percepção e muitas vezes a gente faz algumas críticas sem entender esse conjunto de condicionantes políticas, econômicas, sobretudo políticas, e que às vezes dificultam muito as coisas, né? Então, no primeiro momento,
eu acho que teve uma enxurrada de críticas, também porque nós estávamos num governo mais aberto. Porque, na verdade, é uma situação interessante que eu senti muito no governo de São Paulo, é que quando os governos são de esquerda, quando os governos são comprometidos com aquela causa que muitas vezes a academia, comprometida com as necessidades de transformação real da sociedade, defende, muitas vezes esses governos são aqueles que são mais criticados, o que não é ruim, não estou falando isso do ponto de vista crítico, estou falando isso como elogio. Eles são mais criticados porque eles permitem ser mais criticados, porque eles não mandam a PM dar cacetada em quem critica. E isso faz que sejam governos mais diálogo, de uma construção mais interessante. E são governos que sofrem mais críticas pela sua própria natureza, e isso é uma das suas qualidades, né? Então, eu acho que isso também era um ponto importante, e é um ponto importante da gente dizer. As críticas, portanto, que surgiram, no meu ponto de vista, tem algumas muito precisas e teve outras que ficaram muito confusas, né? Eu vou dizer algumas que me pareciam no começo muito confusas. A primeira é a cultura do pacote. A ideia de se entender que políticas no Brasil são sempre como um pacote que não se mexe. Pacote econômico, ele cai na cabeça e a gente tem que receber esse pacote e se submeter a ele. Quando que, na verdade, em governos mais progressistas, mais que abrem para o diálogo, essas políticas elas são uma construção. A Inês mostrou muito claramente aqui, tinha um slide que ela mostrava a evolução do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida teve várias fases, e em cada fase se tentava entender quais eram essas críticas e se tentava superá-las, com muitas dificuldades, eu já vou mostrar até por quê. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que foi muito criticado é que ele era uma política econômica contracíclica. E nós aqui do urbanismo, a gente ficava meio chocados, meio com uma espécie de um amor próprio ferido. Como assim a questão urbana tratada pelo viés econômico? Eu acho que aqui a Ana Maria já mostrou muito claramente, quer dizer, eu nunca vi problema nenhum, muito pelo contrário. Quer dizer, uma política inteligentemente colocada no momento que a gente podia se alavancar do setor da construção civil para promover uma política que ia de maneira contrária à crise econômica que se avolumava, graças ao fato de que a construção civil utiliza insumos internos, mão de obra interna, tecnologia interna, é pouco dependente da economia internacional e, portanto, tem uma capacidade de uma certa autonomia de crescimento dentro dos segmentos da construção civil que já foi mostrado aqui, né? Uma outra crítica é que ela era uma política que dava demais de poder às construtoras. Um outro ponto sensível, porque eu queria lembrar que numa situação de um déficit de 6 milhões de unidades habitacionais, se a gente não fizer política que tente dialogar com o setor da construção civil, a gente não vai resolver os 6 milhões de unidades habitacionais. Agora, é claro que, aí eu vou falar mais para frente das críticas, que a regulação desse setor é muito importante, porque senão ele é um setor do capitalismo que vai fazer o que bem entender e muitas vezes mal. Mas não dá para dizer, nós vamos fazer uma política perfeita, linda, maravilhosa, só contando com o mutirão de autogestionado. Né? Quer dizer, não dá, o setor da construção civil, tanto é que os próprios setores de entidades perceberam isso, e um dos maiores empreendedores de grandes conjuntos habitacionais, quando eu estava na gestão em São Paulo, vinha do entidades. Né? Que tinha lá conjuntos de 3.500 unidades, feitas, ora, vejam só, pelas mesmas construtoras que faziam para empresas. Então, isso mostra que o enfrentamento do déficit na produção de casas novas, que não é obrigatoriamente a única solução, como o Caio gosta bem de lembrar, aqui na minha frente, ele tem que passar, sim, pelo setor da construção civil. Depois, tinha a questão do Planab. Essa era uma crítica muito consistente, e o Nabil já mostrou aqui a excelência do Planab. Eu acredito que o Planab era, de fato, maravilhoso. Mas eu acredito que a questão não foi uma questão de orçamento ou de falta de dinheiro, tanto é que o Nabil já mostrou que se gastou até mais do que seria necessário para o Planab. A questão é que a construção e a costura política, num país que nem o Brasil, federativo, com diferentes estados, partidos em cada estado, municípios, cada um querendo fazer uma coisa, você construir algo da sofisticação do Planab, claro que seria necessário, espero que um dia a gente consiga, mas é um negócio de longo prazo. E eu não acho que o Minha Casa Minha Vida tenha fugido tanto. Talvez no começo tenha tido dificuldades, mas pouco a pouco ele foi se alinhando e pegando várias correções que eram, sim, muito inspiradas do Planab, que de fato era um norteador que poucos países têm em termos de qualidade de observação quanto à política habitacional, que nós usamos em São Paulo para fazer o Plano Municipal de Habitação, que hoje está lá no 5º subsolo da
da Câmara Municipal. Bom, na geladeira do quinto subsolo. Bom, muito bem. Dito isso, eu acho que a gente, por outro lado, tem que ver o seguinte: o Minha Casa Minha Vida era no momento que o Ministério das Cidades existia. Havia Ministério das Cidades, uma luta de anos, inclusive pelo projeto Moradia, para que se construísse um ministério dedicado às questões urbanas e habitacionais. Era uma política que se inseria dentro de um quadro que trabalhava a habitação junto com o saneamento, junto com mobilidade, que eram as secretarias nacionais que estavam no Ministério, que trabalhava questões como gênero dentro da política pública. Olha como isso tudo soa bonito no momento de trevas que a gente está vivendo. Né? Trabalhava a questão das entidades, eu já vou falar por quê. Em vez de falar que órgãos, até próprios como o INPE, não valiam nada e não devem ser considerados, era um momento que a política nacional olhava para os seus institutos de pesquisa, trabalhava com a Fundação João Pinheiro, trabalhava com do Eduardo, como é que chama? O IPE, ou com o CDPLAC, o Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, para tentar quantificar o déficit, para tentar estudar qual era o problema a ser enfrentado. Tudo isso acontecia. E, na verdade, acontecia sem que a gente muito percebesse, porque é verdade que, de certa forma, era meio que obrigação. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: no Brasil, isso está claríssimo hoje. Fazer política dentro do que a gente considera obrigação é um enorme avanço, e que a gente perdeu. Então, a gente tem que ir devagar, a gente tem que fazer a análise acadêmica com o cuidado necessário. Perceber o que são críticas consistentes para pensar um possível Minha Casa Minha Vida no futuro, porque sim, nós vamos ter, sim, nós vamos voltar, sim, a política é cíclica e não vai ser para sempre do jeito que está. Então é bom a gente se preparar e ir pensando essas políticas, né? Mas a gente tem que fazer com cuidado também, porque no momento de euforia, no momento que o governo é aquele que a gente quer, que está fazendo tudo, a gente aumenta o nosso grau de crítica e agora a gente tem que fazer uma crítica mais consistente, mais sofisticada, que saiba ponderar essas questões e saiba justamente ser dialética em relação às dificuldades que significa você estar no governo a fazer política pública. O que eu acho dessa questão toda, se isso importa em alguma coisa? Eu acho que há uma questão que não ficou clara o suficiente no Minha Casa Minha Vida e que existiu na prática, mas que precisaria ter uma condução mais clara. Era que o Minha Casa Minha Vida, na verdade, se constituía em duas políticas, não uma. Uma política destinada à população muito pobre de 0 a 3, que era o faixa 1, e uma política destinada à população de 3 a 10, que era o faixa 2 e 3. Por que isso é importante? Porque até hoje na academia a gente tende a tratar o Minha Casa Minha Vida como uma coisa só. E não são iguais as construtoras, não é igual o mercado de trabalho, não é igual a população, não são iguais os tipos de financiamento, são coisas diferentes. Agora, elas precisavam existir as duas juntas, e isso foi um enorme avanço do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque no BNH, quando não existiram as duas juntas, a população de 5 a 10 salários mínimos drenou para si todos os investimentos feitos no BNH para a população de 0 a 3. Portanto, no BNH, nós tivemos muito poucas pessoas de 0 a 3, de fato, beneficiadas pela política habitacional. Ora, e nós tivemos ENCOL, nós tivemos Plano 100, uma série de propostas econômicas dentro do chamado mercado popular, que é de 3 a 10, que não davam certo porque não tinha essa visão de que a política pública tem que abarcar essas duas dimensões. Isso era novo, né? Isso era novo. O mercado econômico, ele vinha crescendo. Ele vinha se posicionando desde 2006, quando o Lula abriu, ele destravou os investimentos do SBPE, que por causa de questões de filigranas legais, vinha sendo travado e era mantido, vamos dizer, no setor bancário. Isso colocou, na época, 7 bilhões para crédito imobiliário no mercado, e levou que o mercado econômico crescesse muito antes do Minha Casa Minha Vida. O livro que eu participei, que eu organizei, que se chama Produzir Casas ou Construir Cidades, não é uma crítica ao Minha Casa Minha Vida. Ele é uma observação crítica ao mercado econômico, inclusive as fotos que estão lá são de 2007, 2008, feitas e gentilmente cendidas pelo coapado Eugênio Quiroga, que estava aqui na mesa.
Era o mercado econômico bombando por causa desse destravamento do SBPE de 2006. E ele já era um desastre. Não era Minha Casa Minha Vida que era um desastre. Era a urbanização não regulada, gerada por um programa, por um destravamento de financiamentos habitacionais numa faixa intermediária. A gente precisa ir com cuidado, a gente tem que destrinchar, descosturar para entender do que a gente está falando. Agora, o Minha Casa Minha Vida foi um financiamento federal, essencialmente. Ele foi um financiamento federal que foi para, como diz o Nabil muito bem, para mais de 5 mil municípios que não são iguais. E que tem, desde a Constituição Federal de 88, a prerrogativa da política territorial. Então, isso foi muito complicado, por quê? Porque desde 2001, nós fizemos um Estatuto da Cidade que supostamente daria aos municípios capacidade de enfrentar a questão fundiária para poder fazer cumprir a função social da propriedade. Ora, quantos municípios aplicaram isso desde 2001 até a chegada do financiamento de 2009? De maneira sistêmica, integral, que de fato enfrentasse a questão da função social da propriedade, porque é nos municípios que esse enfrentamento se dá. O coronel proprietário de terra, no município que ele está pior do que isso. No Brasil, em muitos municípios, o próprio prefeito, que é o Estado, é o proprietário da terra. Como é que ele, Estado, vai combater o mau uso da propriedade urbana, se ele, Estado, é o próprio proprietário? Ele vai fazer dupla personalidade. À noite ele é uma coisa, de dia ele fala, você não pode ficar deixando seu terreno vazio no centro da cidade. Como acontece em Maringá, por exemplo. Então, as dificuldades políticas são muito grandes. E, na verdade, o Minha Casa Minha Vida tentou, de muitas formas, na sua evolução, tentou se contrapor a isso. Então, eu me lembro bem, falava assim, não pode ter 3 mil unidades num só conjunto. Que, detalhe, não foi só o mercado privado, as empresas privadas que fizeram. Tá? Aí o Ministério chegou lá e falou, então tá bom, vamos limitar a 300. Aí o município chegava lá e deixava fazer 10 de 300. Ficava pior, porque tinha 3 mil com grade entre elas. Sem nenhuma urbanização. Né? Então, você tinha muita dificuldade. Você tinha operação casada entre os municípios e as construtoras. Eu te dou um terreno lá longe para você fazer o faixa 1 de qualquer jeito, faz ali um monte de casinha que eu vou ganhar a volta com isso, e eu te libero algumas coisas para o faixa 2 ou para outros empreendimentos particulares seus como construtora aqui no centro da cidade. Você tinha, por exemplo, uma limitação que foi colocada, que não se pode fazer Minha Casa Minha Vida em áreas que não sejam de expansão urbana. Aí vai no município tal, o prefeito é primo do presidente da Câmara, que é dono da fazenda, da sobrinha, do tio, do não sei quem mais, e aquela fazenda que fica a 12 quilômetros do centro, ela é denominada área de expansão urbana. Para vocês entenderem que essa política ela não é assim costuradinha, está dito lá em cima, vai acontecer automaticamente no Brasil inteiro. Agora, o Nabil falou claramente o seguinte, nós tivemos 100 bi em subsídios para o faixa 1, que produziu 1,7 milhões de unidades, o que para 0 a 3, inclusive em situações de pessoas que eram deslocadas de obras do PAC, etc. e tal, gratuitas. Ou com pagamento dentro daquele percentual factível dentro do orçamento familiar. Isso foi absolutamente inédito, mas é claro que variou de município para município. E é claro que isso dependia da vontade política dos municípios. Em São Paulo, nós como contrapartida municipal, nós tínhamos 160 terrenos que a gente podia dar para o Minha Casa Minha Vida. Municipais. Nós demos 80 para as empresas que nos pressionavam de uma maneira muito forte para ter terreno para fazer o Minha Casa Minha Vida. Nós transferimos dentro das regras do Minha Casa Minha Vida, e nós transferimos via chamamento 80, a metade para as entidades. Isso nunca foi feito em nenhum outro lugar do Brasil nessa proporção. Portanto, se nós tivéssemos ficado, infelizmente passou um tsunami e nós não ficamos, hoje nós teríamos no mínimo 80 empreendimentos de Minha Casa Minha Vida surgindo na cidade. Eu já vou explicar a característica de um deles, vocês não sabem. Porque é o seguinte, nem sempre, a Inês mostrou que os resultados foram muito mitigados, muito heterogêneos. A questão é o seguinte, você não faz casinha com cara de casinha de cachorro em São Paulo.
E é um horror, ou em Campinas, que nem foi feito. Mas, às vezes, lá no Nordeste, um bairro que tem saneamento, isso e aquilo, que o pessoal ia para a Inês reclamar, o prefeito, que o bairro do Minha Casa Minha Vida tinha mais infraestrutura do que o bairro chique em que ele morava, você me contou isso uma vez, né? Essa cidadezinha, às vezes aquela casinha ali, com um terreno que o cara vai fazer plantio, vai ter sorte e tudo, me dizia a Inês na época, que não era arquiteta, e falava assim, João, desculpa, eu não sou arquiteta, mas eu vou te mostrar umas situações. Tirou uma pessoa de uma palafita e deixou numa condição bastante digna. Então é muito heterogêneo, é muito diverso, inclusive a qualidade do que a gente pode oferecer. Nesse sentido, eu acho que faltou na discussão do Minha Casa Minha Vida, e agora já colocando o que a gente poderia pensar para o futuro, faltou uma discussão que os arquitetos teriam que ter colocado, que era a discussão do elemento da densidade urbana como um elemento de medição da morfologia e do tipo dos empreendimentos que Minha Casa Minha Vida poderia fazer em cada cidade. Para ele se inserir dentro de uma lógica de densidade que fosse compatível com São Paulo ou com Nova York, que é uma cidadezinha lá no interior do Maranhão, que tem 2.500 habitantes. Né? Então, esta é uma discussão muito importante também de ser feita. Não foi só produção nova. Eu discordo desse aspecto que o Nabil falou, embora eu concorde com o Nabil que não foi suficiente. Mas o Minha Casa Minha Vida abriu um espaço que teria que ter sido muito mais aproveitado para justamente a renovação de edifícios de área central. Pouca gente sabe, mas o Cambridge do filme Era Uma Vez o Hotel Cambridge é um edifício que foi desapropriado pela prefeitura na gestão do Fernando Haddad e que via licitação, via chamamento, foi entregue para a entidade que recebeu o financiamento, fez um projeto e está sendo, não está mais sendo, porque agora o financiamento acabou, está lá parado, né? Me disse o Caio recentemente. Mas ali na Conselheiro Crispiniano tem um prédio que foi inteiramente refeito, que está lá perfeitamente pronto, e que foi reformado a partir de, nem sequer demos o terreno nesse caso, eles compraram com dinheiro do Minha Casa Minha Vida e fizeram a reforma do prédio. Esse é um aspecto fundamental que também defenderia, como disse o Nabil, de um incentivo, mas não um incentivo da política federal, um incentivo da política municipal. Porque quem deu o Hotel Cambridge, desapropriou e passou na licitação para poder ser realizada essa, foi o município. Eu me lembro na época que eu fui para Florianópolis e eu vi que a porcentagem de faixa 1 que estava sendo feita em Florianópolis era de menos de 5% do total. A gente, entre entidades e empresas, a gente aqui estava fazendo 28% do total. É bem diferente. E é bem significativo. Né? Bom, para terminar, eu queria dizer o seguinte, o que a gente poderia esperar? Eu acho que no Minha Casa Minha Vida faltou com certeza a discussão urbanística e arquitetônica. Mas isso, em parte, não foi responsabilidade só do Ministério das Cidades. Foi também dos arquitetos urbanistas, que se implicaram muito pouco num programa que financiava 4 milhões de unidades habitacionais no país. Eu não vi o CAU, eu não vi o IAB na época tomarem a posição que deveriam ter tomado, lembrando de como era na época de um Lúcio Costa da vida ou de um Niemeyer. O CAU e o IAB estavam na época mais preocupados em regulamentar qual ia ser a cobrança de RRT. E eu digo isso porque quando eu era secretário de São Paulo, eu era conselheiro do CAU. E eu fui lá na plenária do CAU falar, pelo amor de Deus, está acontecendo um caminhão aqui mudando a cara das cidades brasileiras, a gente tem que se colocar, propor regras, chamar, etc. e tal. Não foi absolutamente ouvido na época por aquela gestão do CAU. A questão da densidade eu já falei, a questão dos arquitetos, portanto, era fundamental. E uma outra questão é a questão das construtoras. Né? Eu acho que haveria espaço, numa próxima experiência do tipo, de se criar uma regulação mais enfática, graças à participação e auxílio dos arquitetos urbanistas, no papel e nas dinâmicas das construtoras. Eu me lembro de ter chamado o proprietário da segunda maior construtora de faixa 1 no Brasil, quando eu era secretário de São Paulo, e eu falei para ele, olha, nós estamos no final da gestão, eu não vou te encher o saco agora, mas se a gente estiver aqui, acho que ele riu porque ele sabia que a gente não ia estar, mas enfim, se eu estiver aqui na próxima gestão, a gente vai obrigar vocês a fazer outra coisa do que vocês estão fazendo.
E ele falou, mas eu não posso, porque eu tenho placas de concreto, como se chama, moldes de concreto deslizante, né? Placas de concreto, né? Num sistema deslizante que permitem que ele fizesse um predinho de 4 andares em 15 dias. E ele falou, eu não tenho a menor intenção de mudar e nem posso economicamente. Eu falei, para isso que servem os arquitetos. Passa a sua modelagem, o seu molde de placas deslizantes de concreto para um arquiteto e diga para ele as suas condicionantes e o que ele pode fazer para trabalhar outras alternativas de planta, outras alternativas de implantação, outras alternativas de densidade. E nós vamos cobrar isso de vocês. A gente estabeleceu um grupo de trabalho. O Mário Reale, meu querido amigo e adjunto meu naquela época, está aqui para comprovar que eu não minto. Nós montamos ali uma sessão de trabalhar, e até chamamos a Inês para conversar com a gente, apenas as questões de arquitetura e urbanismo, para tentar regular e forçar uma ação melhor em termos de qualidade do mercado da construção, dentro das regras do Minha Casa Minha Vida. E isso era perfeitamente possível. Então, para finalizar, eu queria dizer, acho que o Minha Casa Minha Vida abriu enormes perspectivas para a compreensão do que deva ser a política habitacional brasileira, para o bem e para o mal, nos erros e nos acertos. Agora, mais do que naquele momento, cabe à universidade fazer essa reflexão. Por isso, eu termino parabenizando de novo a iniciativa da Luciana, porque agora que nós temos um certo recuo, agora que nós não estamos atropelados pela necessidade de fazer a gestão do dia a dia, a gente pode se debruçar sobre isso e apontar quais são os caminhos, porque logo mais, eu tenho certeza, nós seremos chamados a fazer um Minha Casa Minha Vida 2. Obrigado pela atenção.